Olá amigos do Vida Revista, bem-vindos ao Caderno de Cultura, e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês alguns estudos que eu tenho feito ao longo desses 5 meses de distanciamento social. Então eu agradeço muito a presença da Lígia, da Cláudia, da Andréia, da Fabi e da Nicole, que estão me apoiando nessa gravação, e virtualmente também estarão presentes os demais integrantes do Cineminha, que são o Rodrigo e a Vivian, tá? Então um grande abraço para eles, e do canal Vida Revista, que caso essa gravação se transforme num programa, o meu querido amigo Sérgio, tá? E aí, dando certo esse programa, eu dedico ao grande amigo, tá? José Sarra Neto, tá? Então esse programa é dedicado a esse grande amigo José Sarra Neto. E a Cláudia, ela me propôs a falar sobre Jung, tá? E o inconsciente. E eu fiquei ao longo dessa semana preparando, e eu acho que também esse é um tema que esteve muito presente no período da pandemia também, né? Esses 5 meses de distanciamento social, eu acho que eu procurei fazer desse período de distanciamento social um período de aprendizado, de experiência, de aprofundamento. E como a minha primeira formação importante em psicologia foi em psicologia analítica, né, eu resolvi mergulhar um pouco, né, novamente, né, nos conceitos e na filosofia do Jung, tá? Então ao longo dessa última semana eu procurei sistematizar tudo que eu venho lendo, né, e procurar fazer assim, dessa apresentação uma apresentação acessível a todos que inclusive não são assim especialistas em psicologia ou em Jung, né? Eu acho que um dos princípios do Jung é fazer desse conhecimento um conhecimento para todos, né? O conhecimento da psicologia, o conhecimento da natureza humana é um direito e eu acho que é uma necessidade de todos. Tá? Então eu pensei em falar um pouco do Jung, começando com um filme que eu tenho um carinho muito grande, que é o Freud Além da Alma. Então o Freud Além da Alma, ele foi roteirizado pelo Jean-Paul Sartre. E o Jean-Paul Sartre, ele faz um roteiro que inicia o programa falando das 3 principais feridas narcísicas da humanidade. Ferida narcísica é um conceito da psicanálise que tem a ver com a teoria psicanalítica que o Freud desenvolveu. Então, assim, são feridas narcísicas quando a humanidade assim reconhece através do Copérnico que a Terra não é o centro do universo, né? Então, assim, antes de Copérnico, os homens, né, a civilização humana acreditava que a Terra estava no centro do universo. A Terra está muito longe de estar no centro do universo, né? Ela faz parte de um sistema solar e nem o sistema solar está no centro do universo. Então foi uma primeira ferida, né, assim, na autoimportância do ser humano, né? Segunda grande ferida narcísica que o Jean-Paul Sartre sinaliza no começo da história do Freud, no Freud Além da Alma. Charles Darwin fala que o homem, assim como todos os outros animais, descendem de uma única espécie, que é a origem das espécies, né? Então o homem está muito longe, assim, pelo menos cientificamente falando, que assim, ele é um ser especial criado por Deus, Adão e Eva. Não, né? O ser humano, assim como todas as espécies animais, biológicas, descendem de um único, assim como o macaco, como todos os animais, né? Então não há nada de especial na espécie humana. A espécie humana, como todas as outras espécies do planeta Terra, descendem de uma espécie original, né? E aí uma terceira grande ferida narcísica é quando Freud fala que o homem está muito longe de conhecer a sua natureza humana, de conhecer a sua psique, né? Então tem uma imagem que é emblemática, que é extremamente conhecida, assim, né? Que é a ponta do iceberg. O ser humano só conhece a pontinha do iceberg, né? Então, submergido, assim, existe assim uma enormidade de conteúdos que são desconhecidos do ser humano, né? Então, assim, a consciência humana, ela atinge uma porção muito pequena. Então,
o ser humano está muito longe de ter conhecimento, né, da sua efetiva e integral natureza, né? E aí, assim, é isso que está abaixo, né, desse iceberg. Esse iceberg só tem uma pontinha acima do mar. Embaixo tem uma enormidade de conteúdos que está abaixo do mar. Isso é o inconsciente. Então, assim, nesse período em que eu estudei bastante, né, sobre Jung e tal, assim, eu queria trazer para vocês, assim, o inconsciente, né, assim, o conceito, a importância, né, de sabermos, sermos conhecedores desse conceito, o inconsciente. Nós sabemos muito pouco de nós mesmos, né? Então, assim, eu acho que essa percepção, esse entendimento nos ajuda muito a sermos mais consequentes ao longo, assim, na nossa, nós conhecemos muito pouco de nós mesmos, né? Então é fundamental ao longo do nosso desenvolvimento humano nós assim trazermos o inconsciente ao consciente. Então esse é um grande conceito assim de muita importância da psicanálise, tá? Então trazer o inconsciente ao consciente, né? Aí qual que é a grande diferença do Freud e do Jung, né? A minha formação é junguiana, né? O Freud considerava esse conceito do inconsciente, né, como assim todos aqueles conteúdos que nós não damos conta, né, que nós reprimimos porque a gente não existe uma contradição e uma incongruência, algo que não tem solução, que é assim. É o equilíbrio entre os valores da civilização, as questões da civilização e a nossa natureza intrínseca, né? Então temos uma natureza que é incompatível com as regras impostas pela civilização, né? Então, assim, as regras de comportamento, de sexualidade, de civilidade, elas são incompatíveis com a nossa natureza. A nossa natureza é biológica, a nossa natureza é instintiva, né? Então não dá, né? Então tudo aquilo que é incompatível, segundo Freud, é jogado para a inconsciência, né? Para o conteúdo inconsciente, né? Então nós reprimimos tudo aquilo que não é civilizadamente aceito, né, pela sociedade. Nós jogamos, né? Então a nossa sexualidade, nossos instintos violentos, a nossa agressividade, né? Então tudo isso é jogado para o inconsciente. Esse é o grande conceito do Freud. Jung, ele discorda. Jung, assim, ele coloca que o inconsciente, além de ter esses conteúdos reprimidos, eles também têm, assim, tesouros, né? O Freud, ele coloca que o inconsciente, ele traz conteúdos que são determinados, assim, são marcas do passado que determinam o nosso presente, né? O Jung coloca não, o Jung coloca no sentido do prospectivo, do futuro, né? Assim, o inconsciente, ele traz nossos potenciais, os nossos grandes recursos para a realização futura. O Freud está no passado, né? Nas marcas do passado. O Jung, ele está no futuro, no que está por vir. Ele coloca que no inconsciente tem potenciais que precisam ser desenvolvidos ao longo da vida. E por conta disso, o Jung foi o grande discípulo do Freud, né? O Freud tinha, assim, uma expectativa que o Jung fosse o seu grande continuador, né? E nesse ponto o Jung ele discorda do Freud e rompem. Porque eu não acredito que esses conteúdos eles determinam o ser humano, né? Além desses conteúdos do passado, existem fundamentalmente conteúdos prospectivos, potenciais, né, que podem gerar assim um futuro muito promissor para o ser humano. O inconsciente, aí eu acho que assim, eu convido vocês a estudarem mais sobre isso, tá? O inconsciente tem potenciais extraordinários, né, de desenvolvimento e de realização, mais do que aspectos aprisionantes, como Freud colocava, como assim, os conteúdos que são reprimidos e que assim, de uma maneira meio fatalista determinam e condicionam o ser humano, né? O Jung, ele coloca coisas formidáveis no inconsciente. Ele traz o conceito de inconsciente coletivo, ele traz o conceito de arquétipos, né?
Então, eu mergulhar nesses conceitos, eu acho que foi algo assim extraordinário, assim, né? Ele coloca o conceito do inconsciente coletivo, né? Então existem arquétipos, existem experiências que todos enquanto ser humano nós compartilhamos. Então nós temos dentro de nós todas as experiências, todo o conhecimento, todos os potenciais que todos os seres humanos que viveram ao longo da humanidade acumularam. A gente tem isso disponível. É uma questão de você acessar esses conteúdos. Tá? Então, assim, eu estudando nesse período, eu me aprofundei assim o quanto nós mergulhamos nesses conteúdos, nós temos o entendimento e acessamos os nossos potenciais de realização. Tá? Então, Freud, assim, com todo o respeito e com todo o valor que ele tem, né, ele reduziu o conceito de inconsciente a algo que, que é um aspecto verdadeiro, mas que não é, que no meu entendimento não é fundamental. Né? O inconsciente, mais do que aprisiona, ele traz potenciais extraordinários de crescimento. Né? E aí eu convido vocês a conhecer mais, né, os conceitos de inconsciente coletivo, de arquétipo, de processo de individuação. Tá? Então, uma vez que você vai trabalhando na integração de todos esses conteúdos e trazer à consciência aquilo que é inconsciente, isso potencializa todos nós, né? E acho que esse contato com o inconsciente, ele só acontece no silêncio, só acontece no nosso isolamento, né? E no nosso silêncio. Então eu acho que esse período, né, de confinamento social, de isolamento, acabou, assim, para mim, se transformando numa grande oportunidade de ter um entendimento mais profundo do que são esses potenciais que o Jung, ao longo de toda a sua vida, nos trouxe, né? E no final da vida dele, ele viveu até 85 anos de idade. Ele, perto da morte, ele concede uma entrevista para a BBC de Londres, e ele dá uma entrevista de 35 minutos que é histórica, né? Ele já velhinho, né? Ele fala de toda a trajetória dele, né? Do que ele pesquisou. E numa certa altura, o repórter, o jornalista, ele pergunta pro Jung, né? Jung, senhor Jung, né? O senhor acredita em Deus? E ele, pego de surpresa, ele fala assim, é uma pergunta difícil, né? Mas aí ele fala, eu não preciso acreditar em Deus, eu sei. E aí, a gente observando o semblante do Jung, que fala isso com uma tranquilidade muito grande, eu acho que, né, eu entendo, assim, né, que esse aprofundamento esse aprofundamento no conteúdo do inconsciente, eu acho que ele se encontrou com Deus, né? E eu acho que historicamente isso não era possível falar, né? Assim, nesse período em que ele morreu em 62, eu acho que a grande missão dele foi consolidar e dar respeitabilidade à psicologia analítica, né? Mas eu acho que hoje talvez seja possível falar que existe uma equivalência entre os conteúdos do inconsciente com o conteúdo, com o conceito de Deus, né? E aí eu lembro de Sócrates, né? Quando Sócrates fala, conhece-te a ti mesmo, que conhecerás a Deus. Eu acredito que Jung talvez esteja se referindo a isso, né? E na medida em que você se conhece em profundidade, assim, quem você é, e traz à consciência todos os seus maravilhosos conteúdos do inconsciente, você encontra Deus, né? Então eu acho que o Jung, ele, assim, é uma ciência que se aproximou muito das práticas espiritualistas antigas do budismo, da alquimia, né? Todas essas linhas, elas têm, assim, uma equivalência, uma similaridade, né? Então eu acredito, assim, eu vou continuar estudando, mas eu acredito que quando o Jung, ele mergulha profundamente no seu inconsciente, eu acho que ele encontrou Deus, tá? Então acho que rapidamente, acho que é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês.
É isso.